Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E o livro Aplausos para Cecília está em processo de lançamento e aborda um assunto delicado, o abandono na infância. Na obra, a escritora Sônia Mara usa a experiência da própria mãe, abandonada aos 7 anos de idade. Hoje você vai saber mais detalhes sobre esse livro, além de acompanhar uma conversa sobre as consequências desse abandono. Sônia Mara está aqui conosco hoje. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Eu que agradeço. Eu gostaria que você explicasse para a gente como surgiu essa inspiração, né? Como essa ideia de contar justamente a história da sua mãe nesse livro. A inspiração já vem de muito tempo, né? Uma história que eu vivo dentro dela, né? Eu sempre ouvia a minha mãe comentando, a minha avó comentando pelos cantos. É uma história triste, mas o livro ficou muito bom. Aplausos para Cecília é muito real. A minha mãe foi abandonada aos 7 anos. A mãe dela saiu de casa para fugir com um amante. Você imagina essa história acontecendo há mais de 70 anos atrás. Minha mãe tinha uma bela vida, meu avô era sitiante, tinha uma bela casa, tinha gado, tinha plantações. E a minha avó resolveu arrumar um amante. Ela fugiu de casa, saiu de casa, deixou meu avô com as crianças. E meu avô não teve estrutura. Naquele tempo, o homem tinha que matar ou morrer quando era traído, né? Honra se lavava com sangue. E ele foi obrigado. Ele não teve coragem para assumir os filhos foram jogados pelo mundo. Minha mãe tinha 7, a irmãzinha caçula dela tinha 3 aninhos, e o Antônio, o irmão dela, tinha 5 anos. Os 3 foram os mais prejudicados. Eu falo sobre as sequelas físicas e emocionais desse abandono. Eu falo principalmente sobre as consequências, né? E como isso vai repassando de família para família, porque acaba ficando genético. Eu queria ler uma página do meu livro para vocês, eu posso? Por favor. Eu vou dar continuidade ao belo assunto do senhor. Todas e quaisquer crianças precisam de colo, de proteção e de ensinamentos íntegros, honrados, honestos e descomplicados, para que tenham um futuro em paz, para que sintam em suas velhices, briosas e vencedoras, que valeu a vida, que valeu de verdade viver, para que entendam com simplicidade que a morte é apenas uma consequência natural de viver, para que sintam, sem dor nem pesar, que foram muito justas as suas histórias, que foram compensadoras suas passagens por aqui, por esse enigmático, estranho e espetaculoso universo chamado vida na Terra. Uma criança bem criada, bem educada, tenderá a respeitar-se, a sentir orgulho de si mesma, a ter autonomia, a ter autoestima, que é a base fundamental de uma boa qualidade de vida, do sucesso físico, emocional, profissional e financeiro de todo e qualquer ser humano. E, principalmente, tornar-se-á capaz de repassar aos seus filhos todos os bons e válidos ensinamentos que obtiveram de seus pais ou de seus educadores. E só se fosse assim, engrenar-se-ia nos procedimentos da humanidade, ininterrompidamente, a sequência natural do bem. Aos 7 anos de idade, os 7 anos de idade da menina chamada carinhosamente por todos, na ocasião, de Cecilinha, cujo nome de batismo completo era Cecília Augusta de Oliveira, foram seu divisor determinante de passado e de futuro. Aos 7 anos, a pequena Cecilinha foi covardemente abandonada por sua família. Sua mãe, minha avó Albertina, fugiu deixando para trás casa, marido e filhos, para seguir com seu amante. E o seu pai, o meu avô José Augusto, juntamente com seus irmãos maiores, não sabendo lidar com esse despautério, deixaram de ser família e jamais conseguiram ser as mesmas pessoas que eram. E a convivência com a sua mãe também influenciou, né, esse livro? Como que foi isso, justamente baseado na experiência dela? Você fala como? Não entendi a sua pergunta. Se foi difícil a minha convivência com ela? Isso, de que maneira a convivência com a sua mãe também influenciou, né, você escreveu o livro? Olha, sabe aquela pergunta? Você fica imaginando sempre como seria tudo se tudo não tivesse sido como foi? A minha mãe seria certamente outra mulher se ela não tivesse sido jogada no mundo, ela e os irmãos. Ela ficou passando de casa em casa, ela tinha uma agravante, ela era uma menina bonita e inteligente. Se ela fosse uma menina feia, porque ela foi escravizada. Se ela fosse uma menina feia, em qualquer casa que ela chegasse, ela ficava. Mas sendo uma menina bonita, ela era um risco
os meninos, para os filhos da casa, para os maridos das mulheres. Então, ela era passada. Então, uma pessoa que foi criada sem estudo, sem carinho, sem amor, sem proteção, você acha que fica como? Né? Então, ninguém dá o que não tem, nem ensina o que não sabe. Ninguém vai ser boa mãe. Ela foi a mãe que ela podia ser. Ela foi a mãe que ela conseguiu ser. Mas ninguém dá o que não tem, ensina o que não sabe, de jeito nenhum. A nossa Sônia, é realmente uma história muito triste, né? Real. Mas eu não... que você está revelando. E a sua mãe aí, quando teve esse abandono, ela morava numa zona rural, sim, na zona urbana? Essa história acontece numa grota lá no Melo. No? Desterro do Melo. Pé de Barbacena. Mas o livro não é triste, não. Eu faço muitos apontamentos, eu faço muitas considerações, eu interrompo o livro com parênteses e eu não boto ela como vítima. Aplausos para Cecília. Ela é uma vencedora. Ela passou por tudo isso, ela teve muitos e muitos problemas, mas ela está viva, fazendo planos, viver. Que serve de exemplo para outras Cecílias que estão perdidas por aí, né? Sim. Que sirva de exemplo. E como é que ela superou isso? Ela conseguiu estudar, trabalhar? Não, ela ficou de casa em casa, trabalhando como doméstica, trabalhando a troco de comida e alguma roupa, né, algum agradinho, e até conhecer meu pai. Como ela era muito bonita, ela era bastante namoradeira, então eu apelo para esse lado, ficou uma leitura bem suave. Eu apelo para os namorinhos, que foram histórias muito bonitinhas. Os namoros de antigamente eram só conversa, né? Não tinha, era só paquera, era de longe, tinha sempre alguém perto, né? Então eu apelo para essas histórias de namoro. Tem um capítulo que eu chamo de Amores Flutuantes, que eu conto todos os namorinhos que ela teve antes de conhecer meu pai. Aí casou, foi morar no Rio. E mãe teve 3 filhos lá, aí depois voltou para Minas. É uma história bem interessante, tem bastante surpresa. Ô, Sônia, é uma coisa que eu acho legal. Hoje em dia as pessoas leem pouco. Eu falo que quando a pessoa ela lê, ela como se fosse um diretor de cinema, na qual ela consegue escolher a locação, escolher o vestuário e os atores que vão participar desse evento da própria leitura. E o fato principal é o seguinte: ninguém aprende com a experiência do outro, mas serve de aviso. Então, sim, pessoas que não passaram por isso, né, pelo que a Cecília passou, vamos colocar assim... No mínimo aprende o que não fazer, né? Exatamente, ela vai, pelo menos, ter conhecimento, apesar de não ter a vivência, de um mundo que está aí, que acontece, e com isso, muitas vezes, abrir os olhos para que não permita que isso aconteça, ou se vê que está acontecendo, consiga levar algum tipo de alento àquilo ali. Então, sim, eu acho excelente isso. Eu faço uma homenagem para ela. No início seria um presente, mas eu acho que o presente foi meu, porque o livro ficou muito bom, e eu gostaria muito que o senhor lesse. Eu gosto de ler. Gostaria que o senhor lesse e depois o senhor me desse a sua opinião. Obrigado. Ficou muito bom mesmo. Então, a homenagem é dela e o presente é meu. E aplausos porque ela cresceu sem mágoa. Mágoa não, é impossível. Mas sem rancor, sem sede de vingança, e sem se fazer de vítima. Sabe? Ela não apelou para esse lado. Sônia, a verdade é que, além do abandono, né, no caso dela, foi um abandono concreto, né, de uma mãe que largou a filha e o pai não teve como estrutura para manter. Perdeu, né, tudo, ele começou a beber. Hoje a gente sabe que, na verdade, às vezes a criança está dentro do lar, mas ela está abandonada do mesmo jeito, porque ela não tem a atenção que deveria ter. Exatamente. E até porque, eu acho muito interessante a sua colocação, porque boa parte, às vezes, se condena muito, às vezes, os pais, porque o meu pai não fez isso, mas às vezes os pais não foram preparados para isso. Eu gostei muito de você dizer disso, que ela foi a mãe que ela podia ser. E muitas vezes a gente vê histórias de famílias em que a criança guarda um ressentimento dos pais sem levar em consideração o que foi a trajetória da história do pai. Então, você conhecer o pai, a mãe, a história da sua família, às vezes explica algumas coisas, né? Muita coisa, muita coisa. Posso continuar? Pode continuar, por favor.
Eu queria só falar um pouquinho de cinema. Eu falo do livro, eu falo no livro do filme que a minha mãe viu, Os Perigos de New York. Era um seriado americano, né, que passava em Prados. Aí eu falo da experiência dela a primeira vez que ela foi ao cinema. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos continuar nossa conversa com a Sônia Amara no próximo bloco, mas antes da gente ir para o intervalo, eu queria passar um recado para você. Você já imaginou se o seu bairro fosse um time de futebol? O Diário Regional não só pensou, como criou canecas personalizadas com escudos dos bairros de Juiz de Fora. É a promoção Bairros do Coração. Você junta 5 selos que vêm todos os dias nas páginas do diário e com mais R$10 você pode trocar pela sua caneca. Começa daqui, do bairro de Lourdes. São 20 bairros de todas as regiões da cidade para você escolher. Mostre que seu bairro tem a maior torcida e faça parte do time. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com a escritora Sônia Amara, ela que escreveu o livro Aplausos para Cecília, onde ela conta a história da mãe dela, que foi abandonada aos 7 anos de idade. Agora, essa história que é contada no livro, ela vem de relatos só da sua mãe ou de outras pessoas também? A maioria da minha mãe. Ela ficou um pouco insegura no início, mas depois ela acabou aceitando, que eu achei ótimo. Mas a maioria dos relatos é da minha mãe. Tem alguma... Eu saio um pouquinho do foco, porque tem umas histórias muito interessantes de primos, mas eu falo das minhas tias. Então, tem algumas histórias de primos que não poderia ficar fora, porque são muito interessantes. E foram os primos que me contaram. Mas a maioria é relato da minha mãe. E os irmãos? Os irmãos dela? Os irmãos dela, eu só tenho uma irmã viva. Os outros morreram. Eu falo um pouquinho de cada um. O que eu acho legal, pelo que você explanou para a gente aqui, apesar de ter um início de uma história triste, né, é importante as pessoas verem como ela conseguiu superar isso. Sim. Senão você não estaria hoje aqui, né, dissertando sobre esse assunto com muita propriedade. Então, apesar de todas essas diversidades, ela é uma vitoriosa. É vitoriosa. Né? E principalmente muito honesta. O que ela passou para a gente, ela e meu pai, é a noção de honestidade fora do comum. Fora do comum. Entendeu? Principalmente por ela ser honesta, por ela não ser vingativa, por ela não ter sentimento de vingança. Porque eu acho que, né, qualquer pessoa, por muito menos, tem vontade de se matar, tem vontade de vingar, tem vontade, né? E a minha mãe não, sempre tem sonhos, está sempre, apesar de tudo, eu até botei no banner que eu fiz, seguir em frente, viver apesar de tudo. É o lema dela. No seu livro você colocou quem te apoiou para você poder escrever esse livro? O lançamento, quando vai ser? Como é que... Eu vou lançar, os meus livros são produção independente. Eu vou lançar, é meu terceiro trabalho, vou lançar em Barbacena no próximo dia 22, a partir das 16 horas, na Câmara Municipal. E pretendo lançar aqui no Fórum da Cultura no dia 29 de novembro. Uhum. E como que foi justamente esse processo assim, para poder conseguir fazer com que esse livro seja publicado, seja lançado? Os meus livros são feitos pela Editar. E eu tenho a ajuda do marido agora, das minhas filhas. Tenho uma filha que mora na Europa, outra que mora aqui. Tenho 2 filhas. A minha filha que mora na Europa está aqui para o lançamento. A minha mãe vai ser bastante prestigiada. Hoje eu posso pagar, né? Apesar de ter sido neta do abandono, também sofri muito, passei muita dificuldade, não pude estudar também, porque tive que sair de casa cedo para trabalhar, né? Mas acaba que, assim, entre mortos e feridos, todos se salvaram, porque não tem ninguém bandido, não tem ninguém drogado, não tem, todo mundo honesto, trabalhador, lutador. É claro que nós temos problemas sérios, emocionais, até físicos, que passa no DNA esse abandono, esse medo, essa insegurança, porque uma mulher para engravidar, ela tem que estar muito bem, tem que estar preparada para engravidar. Não é assim, né? Se teve algum problema na infância, tem que se livrar dele primeiro para depois engravidar. A formação de uma criança tem que ser preparada antes dela virar. Mas o que acontece hoje em dia, a pirâmide está cada vez com a base maior, né? E, enfim, por quê? Porque as pessoas que têm uma condição financeira hoje em dia e têm um pouco assim de consciência, elas estão evitando realmente ter
filho ou mais de um filho. Mas, por outro lado, nós temos a gravidez Exato, precoce por isso que da a base... adolescente que não está preparada para isso, né? Por isso que a base... Porque faltou educação, faltou orientação, faltou instrução. É isso que está faltando. Por isso é que Eu acho que está tem faltando que melhorar mesmo muita coisa na educação, familiar. na educação infantil, no ensino em tempo integral, e todo mundo tem que conscientizar que educar os filhos, educar as pessoas que vivem numa cidade, num país, isso não é só dever do pai, é do Estado, é da sociedade. Todos nós temos que se preocupar em dar a melhor atenção para essas crianças. Com o professor Márcio, já é uma ação muito boa da universidade, entendeu? As crianças brincando com outras crianças, se interagindo, sendo respeitado, recebendo ali pipoca, recebendo tal, indo no cinema pela primeira vez. Então todo mundo tem que dar como primeiro emprego, entendeu? Esse eu acho que é fundamental a pessoa como primeiro emprego. Todos nós tivemos primeiro emprego. Eu tive meu primeiro emprego, que eu guardo a carteira de trabalho até hoje. Trabalhei na rodoviária, Regis Bittencourt, quando era ali. Aquilo para mim é um troféu. Foi o único emprego. Depois eu entrei na advocacia. Eu achei aquilo tão fundamental, porque, puxa, receber o meu salário ali pela primeira vez, eu ter como pagar, como comer uma coisa, ir no cinema, levar a namorada, isso é coisa importante, gente. Isso valoriza a dignidade da pessoa. Mas esse convívio que há na universidade não é só criança, não. Eu acho muito importante a interação também que há entre os pais e os educadores, no caso. Eles não estão lá, estão sendo assistidos lá. Eu estou curioso com uma coisa, né? Além da curiosidade de conhecer a obra, o que aconteceu com o seu avô? Meu avô morreu como indigente, perdeu tudo. Ele perdeu a própria dignidade. Ele era muito apaixonado pela minha avó, ele morreu apaixonado por ela. E ele não tinha coragem, ele nunca mais teve outra mulher, ele não teve coragem para refazer a vida dele. A coragem que ele teve foi só no momento, porque inclusive ele ajudou a minha avó a sair de casa. E a sua avó? A minha avó, ela não foi feliz com o homem com quem ela foi morar, porque... gente, vocês têm que ler meu livro. Senão vai contar tudo, né? Contar tudo. Não pode contar, né? Senão daqui a pouco... Ele foi deserdado, ela também, então... Né? Leiam. É uma história emocionante. Agora, você falou que você também é mãe, né? Como que essa experiência da sua mãe te inspirou também a ser mãe? Não foi muito bem inspiração, não. Infelizmente foi imaturidade. Eu não estava preparada, não, para ser mãe, não. Criar filho, gente, botar filho no mundo é a maior responsabilidade do mundo. É muito complexo. Você tem que preparar o seu filho para ter filho também. Eu achava que era fácil, mas não era. Casei muito nova, casei com 17 anos, meu primeiro casamento. 17 anos, fui mãe com 19. Aí que você vê, você não pode educar filho na prática. Primeiro você tem que ter a teoria. Entendeu? Hoje, se eu fosse educar hoje, eu educaria completamente diferente. Mas você, inexperiente, nova, foi educada de uma maneira totalmente brusca, rude. Você pensa que é assim que educa, e não é. Já está mais do que na hora de todo mundo entender isso, que criança você educa com amor, com carinho, mas antes de se botar um filho no mundo, você tem que ter condições psicológicas e financeiras. Tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura. Senão, igual você estava falando, né? Quem vai tomar conta? A mulher de hoje quer trabalhar fora. Quem vai tomar conta do seu filho? Como é que fica? Você pode acreditar numa creche? Pode, desde que ela seja muito cara. E você desde tem dinheiro que os para pagar? profissionais que estejam lá estejam qualificados. Sim, sim. Nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Queria que você só reforçasse, então, as informações do lançamento do seu livro, né? Dia 22. Dia 22 em Barbacena, na Câmara Municipal, a partir das 16 horas. E dia 29 em Juiz de Fora, no Fórum da Cultura. Tá ok, Sônia Amaro, obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Aproveitar para agradecer também a presença do professor Márcio Guerra, que esteve conosco. Muito obrigado, João. Obrigado aos telespectadores e a todos os integrantes da mesa que puderam conversar com a gente. Nós agradecemos também nossos debatedores, Francisco Magaldi, Dr. José Lúcio. Muito obrigado também pela sua companhia. Mesa de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje a partir das 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou a qualquer momento pelo YouTube, através do canal da TVE Juiz de Fora.
Para você uma ótima tarde e até amanhã.